Bem, essa é a terceira mensagem dessa série, baseada no Evangelho de João, os sinais de Jesus. E eu convido vocês a abrir o Evangelho de João. Hoje nós vamos ver no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 18. E eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu quero introduzir essa noite essa mensagem e logo a gente vai ler esse texto. Bem, para nós simplesmente retomarmos a lembrança que João, nesse evangelho, ele escolhe 7 milagres, que ele mesmo chama de sinais, e ao escolher, ele escolhe com um propósito específico, em que ele mesmo explica no final do evangelho. E por que João ele chama de milagres, os milagres de Jesus de sinais? Porque João ele tem algo em mente. João ele quer enfatizar o significado dos milagres e não os próprios milagres. João ele quer que os seus leitores olhem para os sinais, mas olhem para aquele que fez os sinais e passam a crer em Cristo Jesus. Então João ele tem esse propósito específico. E quais são os 7 sinais que João escolheu para falar sobre a pessoa de Cristo Jesus? Bem, o primeiro que vimos é a água que é transformada em vinho. O segundo que vimos também é a cura do filho de um oficial do rei. E nessa noite nós vamos ver a cura de um enfermo, um homem que não andava, que estava acamado, estava no seu leito. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. O quinto, Jesus ele anda sobre as águas. E o sexto é a cura de um cego de nascença. E por último, ele fecha com a ressurreição de Lázaro. Então hoje nós vamos ver o terceiro sinal que ele faz, que é a cura desse enfermo. E aí, como nós já vimos no capítulo 20, versículos 30 e 31, João ele diz assim, que na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Então Jesus não fez apenas 7, ele fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui no Evangelho de João. Estes que João escreveu, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas a vida eterna em seu nome. Então por que João ele decidiu escolher esses sinais? Para que por meio desses sinais, o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, ele venha a ser revelado, e para que todos possam crer em Cristo Jesus e possam ter vida no seu nome. Então João ele escreve esses milagres, esses sinais, não simplesmente milagre por milagre, sinais por sinais, não. Eles querem que todos possam ver Cristo Jesus e por ele ser salvo. Amém? Mas também nós vimos de que quando João ele escreve esse evangelho, ele nos diz ali no capítulo 1 que há pessoas que creem em Cristo, mas há outras pessoas que não creem. E 2 versículos nos ajudam a entender isso, quando João ele escreve que Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Existem pessoas que não recebem Jesus na sua vida. Mas por outro lado, João lhe diz assim também, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas existem pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, e por isso então tornam-se filhos de Deus e passam a ter a vida e vida eterna, amém? Então existem pessoas que creem
existem pessoas que não creem. E esses sinais foram feitos para que as pessoas possam vir crer em Cristo Jesus. E nesta noite, quando nós lemos esse texto e vimos o poder do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui com a nossa fé mais fortalecida em Cristo Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso. Então, o sinal que nós vamos ver hoje é a cura de um homem, é a cura de um enfermo. Então agora nós vamos ler o texto do capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 18. E João, ao escrever, ele diz assim: passado estas coisas, ou seja, ele tinha acabado de curar o filho de um oficial do rei, ele estava na Galileia. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se em pé, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curada: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? É sempre para nós um prazer, uma alegria, Pai, poder estar diante de Ti e da Tua palavra para meditar nela. Nós temos visto, Deus, as narrativas, ó Pai, do apóstolo João nesse evangelho, do Teu poder, dos Teus milagres, dos Teus sinais, de como o Senhor se manifestou com poder. E isso, ó Pai, estimula a nossa fé a crer mais no Senhor. Mas essa noite nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar e venha moldar a nossa vida conforme a Tua vontade, pois nós queremos continuar a viver para o Senhor. E ainda pedimos, ó Deus, pelo poder salvífico do Senhor,
que nessa noite todos os que estão aqui possam crer em Ti e possam ter a certeza e a convicção da vida eterna no Senhor, ó Pai. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, como nós passamos a ler, Jesus ele estava na Galiléia, ele tinha acabado de curar aquele filho de um oficial. E ao ler esse texto nós vemos no verso 1 que Jesus então ele volta para Jerusalém, no lugar em que ele referiu que o profeta não tem honra em sua própria terra. No capítulo 4, versículo 44, ele diz assim: porque mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. No lugar em que Jesus ele não tinha honra, ele estava retornando para lá, porque havia uma festa lá, como diz o versículo de número 1, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Então Jesus ele retornou para aquele lugar, Jesus retornou para aquele meio, onde havia pessoas que não honravam ele, mas ele foi para lá. No lugar em que ele fez muitos sinais, mas que ele mesmo, Jesus, não confiava naqueles homens. Aí nós lemos aquilo que o próprio Jesus ele diz no capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não os confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus ele voltava para aquele lugar, para o meio daqueles homens em que ele tinha feito sinais, mas o próprio Senhor Jesus Cristo não confiava naqueles homens lá. Por quê? Porque o Senhor Jesus os conhecia, e ninguém precisava falar nada para Cristo Jesus, porque Ele mesmo conhecia, Ele conhece a natureza humana. Sabe, Deus sabe de nós, Deus sabe de você, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa natureza, e dos olhos do Senhor nada pode esconder. Nós conseguimos esconder coisas de muitas pessoas, mas de Cristo Jesus não, porque Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que passa no nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos anseios, os nossos medos, Ele sabe de tudo. Ele sabe se nós confiamos nele ou não, Ele sabe se nós cremos nele ou não. Ninguém precisa falar nada de nós para Cristo, porque Ele já nos conhece. Ele conhece a nossa natureza, sabe quem somos. Como aqui Jesus, Ele sabia quem esses homens eram, mas Ele estava retornando para Jerusalém, e Ele foi para Jerusalém, no meio dessas pessoas que não honravam, e que estava vendo os sinais, mas por fim que Jesus Cristo não confiava na vida deles. E aqui nós nos deparamos com uma situação diferente de muitos textos, de que havia um lugar aqui, chamado, como diz aqui o verso de número 2, diz assim: ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então havia um lugar chamado em hebraico de Betesda, era o tanque, a porta das ovelhas, um tanque chamado o tanque de Betesda, e ali os enfermos, os coxos, muitas pessoas que estavam carecendo de uma cura, de um milagre, eles iam até a este lugar.
Então nós podemos começar a entender que havia ali uma crença comum naquele lugar e naquela água, porque os enfermos iam lá. E Betesda no hebraico significa casa de misericórdia, né? Nós temos muitos lugares, muitos hospitais que chamam, né, casa de misericórdia, e Betesda significa isso, casa de misericórdia. No entanto, esse tanque ficava em Jerusalém, ali próximo ao templo. E o que a gente pode começar a entender que Jerusalém, ele não era apenas um lugar do templo de adoração a Deus, mas um lugar com muitas outras crenças, um lugar onde as pessoas eram influenciadas pelos gregos, pelos romanos, pelo judaísmo e pelo farisaísmo. Lá não se pregava apenas a lei de Moisés, os mandamentos do Senhor, não. Muitas outras crenças havia lá. E o tanque de Betesda, este lugar, não era diferença. Homens criam de que se eles fossem lá, eles receberiam a cura, eles seriam sarados, eles seriam curados. Então, uma multidão de enfermos. Às vezes nós vamos no hospital, não é? Aqui na Vila Industrial, está amarrotado lá, né? Cheio de gente, uma multidão de enfermos, fazendo ficha, querendo ser socorrido, querendo que alguém venha e atender a eles lá. E aqui uma multidão de pessoas carentes, muitas pessoas carentes de cura, iam até a este lugar, queriam ir até aquelas águas, porque essas pessoas criam que aquelas águas tinham um poder medicinal, tinham um poder curador, e que ali eles iriam receber o milagre. Então muitas pessoas iam lá, e havia uma crença comum. Então o templo ficava ali próximo, o lugar de adorar a Deus e buscar a Deus ficava ali próximo, mas as pessoas, muitos iam naquele lugar, para que ali alguma coisa pudesse acontecer, em que eles pudessem então ser curados. Então havia uma crença comum naquele lugar e naquelas águas. No entanto, a crença então evidenciada no texto, porque as pessoas elas iam lá, crendo de que alguma coisa poderia acontecer na vida delas, mas ainda que a crença naquele lugar era evidenciada por muitas pessoas, não há relato textual que evidenciava que de fato acontecia as curas. Possivelmente uma crendice. Eu não sei se na sua Bíblia está, mas na minha Bíblia, o versículo de número 4, ele está entre parênteses, e o versículo de número 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Bem, quando nós encontramos um texto em que ele se encontra em parênteses, é que em muitos manuscritos, esse versículo, ele não consta. Então, é um acréscimo de algo que de fato, possivelmente João ele não escreveu.
Então, possivelmente, uma crendice em que muitos iam até lá, crendo de que aquelas águas, aquele tanque, era suficiente para curar e sarar a vida. A narrativa do tanque ou é real, o tanque existia, as águas existiam, as pessoas iam lá, nessa esperança, nessa expectativa, nesta fé e nessa crença. Eles iam lá, porque eles queriam. E se possivelmente isto é uma crendice, a pergunta é: o que é uma crendice? É algo inventado por homens, algo que não se sustenta e não pode ser provado. Isso é uma crendice. Você conhece alguma crendice popular? Sim ou não? Existe um monte. Quer ver uma crendice que agora me veio aqui na mente aqui? Quando a criança está soluçando, o que os antigos eles faziam? Colocavam um negocinho de algodão, não sei, na testa, aqui assim, para poder parar. O que é isso? Isso é uma crendice que não é sustentado, não tem prova científica disso, que de fato isso acontecia. Mas foi passando de geração em geração e as pessoas passaram a fazer. E aí a pessoa passou a depositar a sua fé, a sua crença naquilo. Então, quando via uma criança ficar ou soluçando, põe aqui um algodãozinho, ela punha lá e pronto. Ou é assim ou não é? Pior que é assim. O que é isso? É uma crendice. Isso simplesmente para nós entendermos que possivelmente isso aqui era. Existem pessoas que creem que de fato isso acontecia, mas existem pessoas que creem que isso é uma crendice. No entanto, a minha ênfase aqui é que essa era uma crença comum. As pessoas, elas iam lá, e o texto aqui diz de que as pessoas esperavam que um anjo viesse agitar a água, e o primeiro que descesse lá seria abençoado, seria curado. No entanto, é como eu falei, existe a evidência textual de que as pessoas criam, mas não há evidência textual de que de fato as pessoas elas eram curadas. Deu para entender aqui o ponto que eu estou querendo trazer? Ok. Então, se nós entendemos isso, nós podemos então continuar de que havia essa crença comum. E nesse momento, nessa multidão de enfermos e de pessoas, havia um homem que o texto diz que ele estava enfermo há 38 anos. Olha só o que o versículo de número 5 ele diz: estava ali um homem, enfermo havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então aquele homem também cria, e por isso ele estava lá, na expectativa de descer as águas, de ser o primeiro a descer as águas, também para ser agraciado, e ser abençoado, e ser curado. Mas as pessoas que estavam lá, como esse homem, vai buscar a cura no lugar aonde não se busca Deus. Ninguém ali estava buscando Deus, mas estavam procurando ser abençoado, ser beneficiado, ser curado por aquelas águas. Não há evidência na crença em Deus aqui. Eles não estavam buscando a Deus, mas as águas daquele tanque para ser curado.
O templo estava ali. Por que não ir ao templo para orar e para buscar a Deus? Por que aquelas águas? Por que aquele tanque? Então esse homem estava lá há 38 anos enfermo. E pelo relato bíblico, possivelmente ele era um paralítico, porque ele estava deitado no leito. Então Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Uma resposta simples. Simples. É claro que Jesus ele sabia, mas ele perguntou: você quer ser curado? E qual foi a resposta desse homem? Ao invés de ele dizer, sim, eu quero. Não, ele diz que, eu quero. Ele não falou que eu quero, ele disse assim, não tem ninguém que me coloque lá. Eu não consigo. Quando eu vou lá, vem outro e desce antes do que eu. Então o que ele fala? Ele fala da sua limitação. Ele fala da sua incapacidade. Ele é limitado em suas capacidades. E ele vai lá. Ele não responde para o Senhor Jesus, sim, eu quero. Ele diz, eu não consigo. Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho recursos. Às vezes o Senhor Jesus, ele pode vir até nós e falar assim, meu filho, o que você quer? Você quer isso? Aí você, ao invés de ser direto, claro e objetivo para Deus, fala assim, sim, eu quero isso. Você fala assim, Senhor, não tem jeito, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não posso. É que o nosso Senhor, ele é misericordioso e paciente, não é verdade? Amém? É só dizer, sim Senhor, eu quero. Jesus, ele não perguntou da sua limitação, da sua incapacidade, dos seus poucos recursos. Ele simplesmente perguntou, você quer? Mas a resposta que esse homem deu revela o quê? A sua crença e a sua total incapacidade física. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas quando Jesus ele fez essa pergunta, a resposta que ele deu estava revelando simplesmente o que ele cria. Jesus estava ali com ele. Gente, diante de toda uma multidão de enfermos que estava ali, Jesus ele parou junto àquele homem e ele conversou com aquele homem. Aquele homem enfermo há 38 anos estava diante do Senhor, que estava perguntando para ele se queria ser curado. E aquele homem não sabia quem era Jesus, não sabia quem era aquele Senhor. Mas a resposta que ele deu, lhe diz, não tem como, eu não consigo. Mas simplesmente revelou que ele estava crendo naquelas águas. Ele estava crendo daquilo que as pessoas também criam, que aquilo era suficiente para poder curar e sarar e restaurar a sua vida. Mas Jesus estava ali, era simplesmente ele deixar de olhar para as águas e agora começar a olhar para o Senhor Jesus, para o Deus que estava encarnado e presente ali, mas não, ele continuou, olhou na água. Isso também revela a sua total incapacidade física, eu não consigo. E Jesus já sabia, eu sei que você não consegue, por isso que eu estou perguntando, você quer ser? Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor ele nos pergunta algo, a nossa resposta vai revelar naquilo que nós cremos, aonde está a nossa fé, no que nós acreditamos, no que nós esperamos, se nele ou em qualquer outra coisa. Se nele ou nos homens, se nele ou numa crença, numa água que cura. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa fé? Para onde nós estamos olhando
e para onde nós estamos esperando que venha alguma coisa para nos abençoar. Então a resposta que esse homem deu simplesmente revelou o que ele cria, aonde estava a fé dele. E a fé dele não estava em Jesus, porque ele não estava buscando Deus. A fé dele não estava em Cristo, a crença dele não estava no poder do Senhor Jesus Cristo, mas estava ali naquelas águas. E por vezes é isso que acontece. Homens, ao invés de crer e se voltar plenamente para Cristo Jesus, que é o Todo-Poderoso, deposita toda a sua vida e esperança nos recursos humanos e materiais que muitas vezes ele tem em mãos. Mas não é para ser assim. A nossa fé, a nossa crença deve estar totalmente voltada para Cristo Jesus. E nesse momento o que Jesus, ele pergunta, esse homem responde, Jesus ele simplesmente, ele diz assim no verso de número 8, ele diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ainda que nós possamos ver a crença comum daqueles homens, a crença daquele homem naquelas águas do tanque de Betesda, o Senhor simplesmente ele decide agir com um ato de graça e de misericórdia, e nós vemos agora a eficácia do poder do Senhor Jesus Cristo, agora agindo e atuando na vida daquele homem que há 38 anos estava enfermo. O Senhor simplesmente ele dá uma palavra de ordem naquele momento na vida daquele homem, ele diz, levanta-te. Simplesmente isso. Aquele homem que há 38 anos estava esperando por algo, aquele homem que estava indo naquele lugar esperando ser curado, o Senhor Jesus Cristo diz, levanta-te. Eu sei de você o que você tem e o tempo de vida que você está sofrendo, enfermo, mas eu te digo agora, levanta-te. Uma palavra de ordem, querido, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem em si autoridade, amém? Ela tem poder, ela tem autoridade. E ele diz, levanta-te, simplesmente levanta-te. E aquele homem, ele teve uma atitude de obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele pôs-se de pé e ele passou a andar. Jesus disse, levanta-te. Ele obedeceu a palavra de Jesus, ele pôs-se de pé e passou a andar. Uma palavra de ordem e obediência, uma palavra de ordem e obediência, que se queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos entender de que a palavra de Deus, ela deve ter autoridade sobre a nossa vida, e nós devemos ter um coração inclinado a Ele para obedecer, sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ele foi obediente, e naquele exato momento, ele pôs-se em pé, e o texto diz que ele foi curado. Na multidão daquelas pessoas enfermas, aquele homem que não andava, que estava deitado, enfermo, ele foi curado. A limitação física é vencida pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Jesus, o Senhor, Ele é o manancial de vida. Enquanto aquela multidão de pessoas estava esperando descer aquelas águas para serem curados, Cristo Jesus, o Senhor, o manancial de vida, Ele estava ali, presente na frente daquele homem, e com uma única palavra de ordem, aquele homem ele foi curado. Não foram aquelas águas mexidas que curou aquele homem, mas foi Cristo Jesus. Aonde deve estar a nossa fé?
Aonde deve estar a nossa crença? Em Cristo Jesus, pois somente Ele é Senhor. A sua palavra tem poder, a sua palavra traz consigo a autoridade que pode restaurar toda a nossa vida, amém? Não nos recursos que nós temos. Nós podemos ser e encontrarmos totalmente incapacitados e limitados. Mas se nós cremos em Deus e na Tua palavra e formos obedientes, nós podemos ser abençoados por Deus, amém? Como esse homem ele foi. A limitação física, ela foi vencida pelo poder da palavra de Jesus. Jesus, o Senhor, é o manancial de águas vivas. Ele é o manancial de vida. Amém? Bem, para quem não sabe, você sabe por que essa igreja, ela se chama Igreja Bíblica Manancial? Por causa desse texto. Porque aqui nós encontramos que Cristo Jesus, Ele é o Senhor, e nele nós encontramos vida, e Ele é o manancial de vida, amém? Nós cremos nele, e a nossa fé deve estar nele, porque somente Ele é que pode restaurar toda a nossa vida e a nossa saúde. Mas isso é maravilhoso demais, gente. Você imagina um homem há 38 anos, enfermo, e de repente, quando ele menos esperava, o Senhor vem até ele e restaura a sua vida, a sua saúde e cura. Como o nosso Deus é gracioso, gente. Como o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele vem até nós, ainda que muitas vezes nós não vamos até Ele. Olha o que o Senhor Jesus Cristo Ele fez. Aquele homem estava crendo em algo. O Senhor chamou a sua atenção e o Senhor o curou. Não foram aquelas águas do tanque de Betesda. Mas, depois de um momento tão maravilhoso desse, o que era para acontecer? É para as pessoas glorificarem a Deus, não é verdade? Mas olha a consequência e olha a repercussão desse milagre e desse sinal. E o texto, o versículo de número 9, ele termina assim: imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E o versículo acaba assim: e aquele dia era sábado. Olha a nota que João ele faz. Aquele dia era sábado. Podia ser qualquer dia, não é verdade? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, mas aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Um sinal que deveria ser motivo de glorificar a Deus, tornou-se motivo de perseguição e desejo de morte. Misericórdia tem cada um, gente. É para todos aquele momento glorificar a Deus. Aquele homem com 38 anos de enfermidade, ele foi curado. Misericórdia, é para todo mundo olhar para aquele milagre, para aquele sinal e voltar-se para Deus e crer em Deus e crer em Jesus Cristo e glorificar o Senhor, mas não. Foi motivo de perseguição e de desejar a morte de Jesus Cristo. A religiosidade, ela cega e não permite ver a verdade e glorificar a Deus.
Quando nós somos religiosos simplesmente, quando o nosso coração ele está amarrado por uma tradição de homens, isso cega e faz com que o homem ele não veja a verdade de Deus, e faz com que o homem ele não creia em Deus, em Cristo Jesus, faz com que o homem ele não creia em Deus, faz com que a verdade se torne obscura nos seus olhos e no seu coração, e por isso esse homem então ele não consegue glorificar a Deus. E assim foi o que aconteceu com esses judeus aqui. A religiosidade que imperava em seus corações não permitiu que eles olhassem para Jesus Cristo e se voltassem para Ele, mas pelo contrário, esses ficaram indignados em seus corações. E o que eles ficaram indignados? Porque Cristo Jesus ele estava violando o sábado. Porque Jesus Cristo ele estava se fazendo igual a Deus. Olha que os versículos de número 16, 17 e 18 diz. Ele diz assim: e os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus ficaram indignados. Quem é esse que vem aqui e cura um homem no sábado? Não pode curar um homem no sábado. Curar um homem no sábado e fazer com que esse homem ele carrega o seu leito, isso é errado, isso é pecado, isso é violar o mandamento do Senhor. Não se pode fazer isso, isso é quebra da lei de Moisés. E quem é esse homem que está se fazendo igual a Deus? Não, esse homem não é Deus. Indignação no coração. Por vezes pessoas religiosas, quando a crença dela está totalmente errada, elas se tornam indignadas, porque elas não aceitam uma verdade, porque elas têm a dificuldade de enxergar a verdade. Mas Jesus Cristo, ouvindo todas estas coisas, ele se posicionou. Primeiramente a gente vê Jesus falando àquele homem que ele tinha acabado de curar. Porque quando os judeus ficaram sabendo que ele tinha sido curado e que ele estava carregando o seu leito no sábado, perguntaram para ele assim: quem é que te curou? Quem é esse? Ele disse assim: eu não sei quem é, mas ele me curou e falou para eu pegar o meu leito e ir embora. E é isso que eu estou falando. E é isso que eu estou fazendo. Mas depois esse homem encontrou com Jesus no templo. E Jesus ele disse assim para esse homem, verso de número 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus ele se volta para aquele homem e lhe diz: você já está curado, olhe para a sua vida. Há 38 anos você estava numa enfermidade, mas agora você não tem mais nada no seu corpo. Você está plenamente curado, restaurada, com plena saúde. Veja agora como que você vai viver. Não peques mais, não volte a pecar, para que não venha suceder na sua vida coisas piores. Então Jesus adverte aquele homem, Jesus admoesta aquele homem, Jesus aconselha aquele homem, Jesus orienta aquele homem, para que ele pudesse reconhecer a bênção de Deus sobre a vida dele.
o que Deus estava fazendo e tinha acabado de fazer na vida dele. 38 anos acamado, gente. E agora ele tinha sido curado. Então Jesus diz para ele: olha para a sua vida agora. O que você vai fazer com ela? Não peques mais. Não peques mais. Ele adverte: não peques mais. O que nós podemos entender de que a enfermidade está ligada ao pecado? Neste caso aqui. Nós ficamos enfermos porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E por causa do pecado em nossa vida, o nosso ser, o nosso físico, ele fica frágil. Por que ficamos gripados? Por que temos rinite? Por que temos a sinusite? Por que ficamos com dor? Por que ficamos amuados? Por causa da nossa fragilidade. O nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai deteriorando, ele vai murchando. A nossa vida, ela tem um limite aqui na terra. Hoje nós oramos pela vida da nossa irmã Magda, enferma, acamada, no leito de um hospital. Por que essa enfermidade? Por quê? Por causa da natureza. Porque o corpo se torna frágil e suscetível e vulnerável. No entanto, não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus ele foi muito claro, direto para ele, para que ele pudesse entender que uma vida em desobediência a Deus pode trazer muitos males e enfermidade à vida. Há enfermidades causadas pela prática do pecado. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus não quer que nenhum de nós venha ser acometido por alguma enfermidade em consequência da prática de um pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo então exorta esse homem: não peques mais, tome cuidado com a sua vida, tome cuidado porque você ficou 38 anos acamado, enfermo, então tome cuidado com a sua vida. Em outras palavras volte-se para Deus, viva em santidade de vida e não pratique pecado sobre a sua vida, amém? Para que não venha acontecer coisas piores na sua vida. Quando nós vivemos na prática do pecado, quando nós vivemos praticando o pecado, coisas piores podem acontecer na nossa vida. E eu pergunto: é isso que nós queremos? Não. Por isso, esse homem também ele tinha que reter esse conselho: não vale o prazer do pecado. Porque o prazer do pecado pode me levar a consequências e a males maiores. Amém, queridos? Amém? Então Cristo Jesus, ele fala diretamente a esse homem. Mas depois que ele fala a esse homem, que ele tinha acabado de agir com misericórdia e curar, o Senhor Jesus Cristo, ele se volta e ele fala para aqueles incrédulos. O Senhor Jesus Cristo ainda ele gasta tempo com aquelas pessoas que querem matá-lo, com aquelas pessoas que não estavam acreditando nele. Nós não vamos ler todos esses textos, mas eu quero te incentivar a quando ainda hoje você chegar na sua casa e ler todo o capítulo 5. Você vai ver toda a resposta e o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu pincelei algumas coisas aqui simplesmente para nós agora vemos aquilo que Jesus ele fala àqueles judeus incrédulos. Jesus então ele passa a falar de que ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor da vida,
Ele é o Filho de Deus. Então por que que Ele cura no sábado? Porque Ele é Senhor, e Ele é Senhor até do sábado. Ele criou todas as coisas, Ele criou os dias, e Ele criou o sábado, e Ele sabe o que deve, o que pode, o que não deve, o que não pode fazer no sábado, e Ele é o Senhor da vida, e Ele é o Filho de Deus. E a vida de uma pessoa, o amor pela vida de uma pessoa, é maior do que guardar o sábado. E Jesus, naquele dia, Ele não queria saber se era segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, mas para abençoar uma vida. Ele não viu o dia, mas Ele viu um homem enfermo, que estava querendo ser curado. E Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus, Ele responde no verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E Jesus quis naquele exato momento curar, restaurar, sarar e vivificar aquele homem que estava enfermo. E nada pode com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu isso. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus Cristo, Ele vivifica, Ele cura, Ele restaura quem Ele quer. Posso ouvir um amém? A quem Ele quer. E Cristo Jesus, Ele tem autoridade para ressuscitar e para julgar a vida. Existem muitas pessoas que estão vivendo a vida totalmente incrédulos, não crendo em Cristo Jesus, não crendo em Deus, como que se não houvesse uma consumação dos séculos, como que se não houvesse morte, como que se não houvesse um juízo final. Muitas pessoas hoje estão vivendo contra Deus, muitas pessoas estão vivendo contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas estão vivendo desprezando Deus, como que se a vida não houvesse fim. A vida tem fim, a vida aqui na terra vai acabar, e quando acabar, o que vai acontecer? É necessário que o homem ele possa se voltar para Cristo, é necessário que o homem ele venha crer em Cristo Jesus. Por quê? Porque no findar de todas as coisas, Ele é aquele que tem autoridade para ressuscitar as nossas vidas, Ele é o que tem a autoridade e o poder para julgar as nossas vidas. E no verso 27 ele diz assim que Ele deu autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do homem. Ele tem autoridade para ressuscitar os mortos, mas também Ele tem autoridade para julgar. Na consumação dos séculos haverá o julgamento do bode e das ovelhas. As ovelhas estarão ao lado do Senhor, e esses herdarão a vida eterna. Mas as ovelhas não, estarão do outro lado. E no julgamento final, esses bodes, eles irão para o fogo eterno e para a morte eterna. A esses homens incrédulos, que estavam querendo matar Jesus e persegui-lo, Jesus ainda gastou tempo e dizendo: eu tenho autoridade para isto, e vocês querem me perseguir, e vocês querem matar, porque vocês não me conhecem. Igreja, a vida está em Jesus e em sua palavra, amém? Nós não podemos fechar os nossos olhos para isto.
A vida está em Jesus, a vida está em sua palavra. No verso 24, Jesus ele diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está falando isso para aqueles homens que estavam querendo matá-los, que tinha aquele desejo maldoso, maligno, diabólico no coração. Jesus ainda diz para eles: olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Imagina pessoas perseguindo Jesus, querendo matar ele, ele ainda dizendo: olha, se você crê na minha palavra, se você crê naquele que me enviou, você vai ter a vida eterna. Você não entra em juízo, mas você passa da morte para a vida. A vida está em Jesus, a vida está em sua palavra. Mas Jesus ele encerra esse pensamento aqui. Eu destaco o versículo 40, onde Jesus ele diz: contudo, eu ainda falando tudo isto para vocês, vocês não querem vir a mim para terdes a vida eterna. Muitas pessoas hoje estão ouvindo do Evangelho, muitas pessoas hoje estão vendo os milagres do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas estão vendo hoje e desfrutando da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, mas não querem ir até Ele para ter a vida eterna, por causa da incredulidade do coração, por causa da dureza do coração. Quero fazer uma pergunta: você que está aqui, você tem certeza da vida eterna? Você crê em Cristo Jesus? Você já foi até Cristo Jesus para receber dele a vida e a vida eterna? Esses homens estavam ouvindo as palavras de Jesus, mas a cegueira do coração, a religiosidade em sua vida, simplesmente estava com o pensamento: esse homem está se fazendo igual a Deus. Esse homem não é. Esse homem está quebrando e violando a lei do sábado. Não pode ser isto. Isso não pode ser. Não pode ser. Cada vez mais esses homens endureciam os seus corações e não se voltavam para o Senhor Jesus Cristo. E muitos hoje estão ouvindo, e ainda não estão crendo em Cristo Jesus, e não estão indo até Ele para ter a vida eterna. Até quando esperar para ter a vida eterna? Até quando esperar para ir até Jesus? A oportunidade é hoje, é aqui e agora. A oportunidade é em vida, ir até Jesus, crer nele para a salvação. Amém, querido? A oportunidade é hoje. Eu quero concluir essa mensagem de hoje afirmando de que o enfermo, ele foi curado pela poderosa palavra de Jesus. Não foi na crença naquelas águas, mas foi em Cristo Jesus, o manancial de águas vivas. Eu quero concluir afirmando para vocês aquilo que o texto diz, que quem ouve a sua palavra e crê, ele recebe a vida eterna. Amém? Ele recebe a vida eterna. As palavras de Jesus, elas são vivificantes. Ela restaura a alma e ela concede vida ao pecador.
O que é melhor? Ser curado e ir para o inferno? O que é melhor? Não ser curado e ter a vida eterna? O que é melhor, igreja? Ser curado e não ter a vida eterna? Não ser curado e ter a vida eterna? A vida eterna. Mas talvez alguém pense, mas se Jesus quiser me curar, essa eu glorifico de fé, amém? Por que não? Não é verdade? Mas as palavras de Jesus é vivificante, ela restaura a alma, ela concede vida ao pecador. E é nisso que nós temos que pensar, de que a cura de um paralítico, a cura de um enfermo de 38 anos, já nesse estado, causou todo um reboliço de desejo de morte, de incredulidade e de perseguição ao Senhor Jesus Cristo. Ao invés disso, era para todos aqueles homens e judeus se voltar para Cristo e crer nele. Mas não foi isto que aconteceu, porque eles não creram em Cristo Jesus, eles não foram até Cristo Jesus. Mas há uma palavra maravilhosa de Deus, que Isaías, capítulo 55, versículo 3, ele diz assim, Deus falando: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha o que Deus estava falando ao seu povo nessa época: inclinai os seus ouvidos para mim, e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Era o que os judeus não estavam fazendo. Os judeus não estavam inclinando os seus ouvidos para o Senhor, os judeus não estavam indo até o Senhor, e por isso eles não estavam recebendo a cura para a alma, e por isso a alma deles não estava sendo vivificada pelo poder do Senhor. Mas se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, se nós inclinarmos os nossos ouvidos para o Senhor, se hoje nós formos até o Senhor, se hoje nós nos voltarmos para Ele, nós seremos abençoados pelo Senhor, amém? Incline-se para Ele, nunca feche os seus ouvidos para o Senhor, volte-se para Ele, para que você possa ser abençoado e a sua alma ser vivificada. Nós precisamos do Senhor. No Salmo 19, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, que a lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Ela tem poder de curar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de vivificar. Posso ouvir um amém? Volte-se para o Senhor, incline os seus ouvidos para Ele, volte-se para Cristo Jesus e creia nele. E quem ouve a sua palavra e crê, recebe a vida eterna, amém? Então por que desse milagre? Só para mostrar que Jesus é poderoso? Não. É porque Jesus, Ele quer que todos sejam salvos. Mas ainda assim há incrédulos, há pessoas que não querem Jesus, as pessoas que não querem saber de Cristo Jesus, como esses judeus, esses fariseus, esses incrédulos que endureceram os seus corações. Que nós não sejamos assim como esses aqui, mas que o nosso coração seja plenamente voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
E saiba que, se um dia você precisar do poder milagroso do Senhor, eu quero dizer para você, para que a sua fé e a sua crença seja somente nele, no Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos